sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Lilian D'Angelis, estou aqui hoje acompanhada da Carla para a nossa aula de Geografia do 5º ano. O assunto da nossa aula de hoje é um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a água, sobre a poluição da água, as formas de tratamento da água. Você vai encontrar este conteúdo lá nas semanas 1, 2 e 3 do PET 4. O que nós vamos estar aptos ao final da aula? Saberemos reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos, como, por exemplo, os esgotos, os dejetos que saem das indústrias, os efluentes industriais, as marés negras, os esgotos domésticos, entre outros. Para falar de água, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho que a água faz. A água, ela começa na nascente de um rio e termina lá na foz desse rio. Aí nós vamos saber agora o que é uma nascente e o que é uma foz, para entender melhor. Bom, a nascente são as manifestações superficiais dos lençóis aquáticos que nós temos na Terra. É isso mesmo, quando a água ela brota da terra e aparece na superfície. Esse lugar onde nós podemos dizer que a água está brotando é a nascente de um rio. Já a foz é onde esse rio deságua. O rio ele pode desaguar em um rio maior ou então no próprio oceano. No caso de Minas Gerais, nós temos rios menores que desaguam no Rio São Francisco, como, por exemplo, rios da região que vão desaguar no São Francisco para formar a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, como o Rio das Velhas, entre outros. O Rio São Francisco, que é um rio maior, ele deságua lá no Oceano Atlântico. Então, a foz do Rio São Francisco é no Oceano Atlântico. Já a foz do Rio das Velhas é no Rio São Francisco, correto? Bom, e qual é a importância dos rios para nós, seres humanos e todos os seres vivos, né, que estão sobre a face da Terra? O fornecimento de água potável. Nós podemos dizer que nós não vivemos sem água. Um ser humano não existe sem a água, né? Quando nós estamos na nossa casa utilizando a água para tomar banho, para lavar vasilha e fazer outras atividades que nós temos do nosso dia a dia, essa água ela é uma coisa principal para a nossa vida. Então, o fornecimento de água potável é uma das principais importâncias do rio para nós. Outra importância que nós temos nos rios, as navegações, o transporte. Os grandes rios, eles são utilizados para transporte de carga, para transporte de pessoas. Uma outra atividade que está relacionada à importância do rio é a atividade do turismo ecológico. Vocês já observaram que teve a possibilidade de ir lá em Pirapora, que existe o turismo ecológico no Rio São Francisco? Exatamente. Outra atividade importante, exploração mineral, a produção de energia. Vou mostrar para vocês no slide anterior aqui, ó. Observem que aqui nós temos uma hidrelétrica. O que significa isso? Que é uma quantidade grande de água que está ali naquele local e pela força dessa quantidade de água gera energia elétrica. Mais uma atividade importante dos rios para nós é a produção dos alimentos. É através da irrigação da água que sai dos rios para as plantações que nós podemos também produzir alimentos para o ser humano. Agora que vimos aí, né, um pouquinho sobre a importância dos rios, o último item da nossa lâmina aqui era falando sobre a questão também da retirada dos minerais. Vocês já ouviram falar que mineradoras acabam poluindo os rios? Nós vamos ver aqui as várias formas de poluição de um rio. Olha lá, lançamento de efluentes, né? Esses efluentes agrícolas, o que seriam? Seriam os agrotóxicos que são utilizados nas plantações, né? Os pesticidas, os fertilizantes que servem para fazer com que o alimento cresça de forma mais rápida, o lixo. O esgoto doméstico também é uma forma de poluição do rio e também o efluente da indústria, que é a poluição química, né? A utilização de produtos químicos na indústria.
quando o seu esgoto ele não é tratado antes de chegar ao rio, ele acaba poluindo aquele curso de água. Agora nós vamos ver os 8 maiores inimigos da água, os 8 maiores poluentes. O petróleo, vocês já devem tido também a oportunidade de assistir em alguma reportagem na televisão, quando acontece derramamento de petróleo no mar. É uma coisa difícil de conter, é uma forma muito drástica de poluição das águas. Uma outra é o esgoto doméstico que nós vimos. Se o esgoto que sai das nossas casas, não for tratado antes de chegar ao curso d'água, ele também polui o curso d'água. A chuva ácida provocada pelo excesso de emissão de gases que nós temos aqui na Terra, ele provoca a chuva ácida, que também pode atingir os rios. Os pesticidas, como nós vimos na lâmina anterior, o chorume, sabe o que é o chorume? O chorume, não sei se vocês já presenciaram alguns lixões, o acúmulo de lixo em determinado terreno. O que acontece? Esse lixo ele vai produzindo um líquido, o líquido é chamado de chorume, esse líquido ele penetra na terra, atingindo os lençóis de água que estão por baixo da terra e acaba chegando também aos nossos rios. É uma outra forma de poluição das águas. E nós temos ainda o óleo de cozinha, resíduos sólidos e metais pesados. Olha só, o óleo de cozinha, existe uma forma de reciclar o óleo. Algumas pessoas sabem utilizar a técnica de transformar o óleo de cozinha em sabão. Seria uma forma de prevenir a poluição da água com o óleo de cozinha. Agora, se você despeja o óleo na pia da sua casa, você está mandando ele direto para o esgoto e vai acabar chegando ao rio e poluindo. A questão dos metais pesados, nós vivemos há pouco tempo atrás, em 2019, um problema com isso. Lembram-se que aqui em Minas Gerais, no nosso estado, houve o rompimento de uma barragem de uma mineradora, exatamente em Brumadinho. E quando houve esse rompimento da barragem, os dejetos, que estavam ali protegidos para não chegar aos rios, acabaram chegando e poluindo de uma forma muito intensa, muito significativa, os nossos cursos d'água, chegando até o estado do Espírito Santo. Então, é uma forma muito difícil que nós temos de ver aí a sociedade contribuindo, para poluir os nossos cursos d'água. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós vamos ver aqui como fazer a nossa parte. Quais então esses impactos? Acabei de dizer um exemplo para vocês, Quando os dejetos chegaram aos rios, poluíram de forma muito intensa. O que acontece é que essa água deixou de ser potável, destruiu a biodiversidade daquele ambiente. Olha lá, a destruição da biodiversidade. O que significa isso, professora? Destruir a biodiversidade? Bem, destruir as formas de vida que existem naqueles locais, as plantas, os animais. Outra forma que acontece aqui de impacto na poluição das águas é empobrecer o ecossistema aquático, as formas de vida que existem na água. Facilita a proliferação de algas, polui a cadeia alimentar e o maior de todos para nós seres humanos, que mais impacta na nossa vida, é a escassez da água. Nós estamos vivendo uma crise hídrica. A falta de água potável para nós tomarmos, para nós usarmos na nossa casa. E se acontecer de nós ficarmos sem água, a água, que é um bem tão valioso da humanidade, para todos nós, ela vai se tornar muito cara. Nós vamos ter que apelar por formas de dessalinizar a água do mar para consumirmos. E isso torna o acesso à água mais caro. Falamos então da importância, da água aí, da questão das poluições da água. Vamos ver agora então como é que a água chega então aos nossos lares, do jeito que a gente encontra, limpinha para a gente utilizar. A água que chega à nossa casa, nós chamamos de água potável. Ela está pronta, apropriada para nós usarmos na nossa casa, certo? E como que é que ela chega lá assim? Ela vem do rio já pronta? Não. Ela passa por uma espécie de tratamento, da água até chegar aos nossos lares. Esse tratamento ele é realizado numa coisa chamada ETA, um local chamado ETA, Estação de Tratamento de Água. Em Minas Gerais, o responsável pelas estações de tratamento de água é a Copasa.
Nós vamos ver ainda na aula de hoje, de forma prática, como que funciona uma ETA. Aí nós temos as etapas de tratamento, vou falar para vocês, porque nós vamos ver na prática isso. A primeira etapa de tratamento da água é a floculação. O que é a floculação? Vai colocar um coagulante na água, uma espécie de produto que vai fazer com que a sujeira se junte, para que essa sujeira seja retirada da água. A segunda etapa é a decantação. A decantação consiste em colocar a água em grandes tanques, deixar ela ali paradinha para que a lei da gravidade atue sobre a sujeira e a sujeira desça até o fundo do tanque. Assim, quando a água passar para a próxima etapa, ela estará menos suja que na primeira etapa. Após a passagem da água pelo decantador, ela vai para a filtração, que é exatamente o lugar onde tiram aqueles vestígiozinhos que ficou de impureza na água. Após a filtragem da água, a água recebe produtos químicos para desinfecção da água, ou seja, para que ela fique mais apropriada para o nosso consumo. O dia 22 de março foi decretado pelos órgãos responsáveis, o Dia Mundial da Água, pela Organização das Nações Unidas. Bom, eu trouxe aqui então para vocês alguns dados sobre a água que talvez vocês não tenham conhecimento. O primeiro deles é que metade da população mundial, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas, estão sofrendo por falta de água, falta de abastecimento no mundo. A segunda informação é que a água do nosso planeta é 97% salgada, são as águas dos oceanos. Nós temos 2% de água que são as geleiras, que se encontram no Polo Norte, Polo Sul, as regiões mais frias do planeta, e apenas 1% da água que nós temos no nosso planeta é água doce, que se encontra nos rios, nos lençóis e nos lagos, ou seja, somente 1% da água nós podemos utilizar. E agora, como nós fazemos a nossa parte para prevenir essa escassez de água? Nós temos que, durante o banho, fechar a água, ensaboar e depois ligar de novo. Quando estamos escovando o dente, fazendo a barba, eliminar o mínimo que a gente puder de uso da água. Quando eu desligo a torneira, eu tenho que saber, ficou pingando? Vou lá e aperto de novo. Quando eu uso a máquina de lavar na minha casa, eu posso utilizar a água para lavar as calçadas, para lavar o banheiro da minha casa, Ficar de olho nos vazamentos, nós podemos fazer a nossa parte. Vamos ver o que aprendemos hoje? Bom, nós vimos o caminho que a água percorre, o significado de nascente e foz, estudamos também as formas de poluição das águas, as formas de tratamento e como nós devemos contribuir para preservar e evitar a escassez da água no nosso planeta, que é um bem tão precioso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e agora convido vocês a visitar uma ETA que está em Belo Horizonte, a Estação de Tratamento de Água Morro Redondo. E agora, para tornar a nossa aula mais dinâmica, viemos conhecer a Estação de Tratamento de Água Morro Redondo. É a única estação de tratamento de água dentro da cidade de Belo Horizonte. Ela se situa no Belvedere, região centro-sul da cidade. Essa estação de tratamento de água tem a capacidade de produzir até 750 litros de água por segundo. Ela começou a funcionar em tratamento em 1972, porém a captação é desde 1958. Então vamos lá? Nessas imagens vocês conseguem ver os mananciais que abastecem a estação de tratamento de água Morro Redondo. Nós estamos aqui com a assistente socioambiental, Cândida, que irá falar um pouquinho para a gente sobre os mananciais. Isso mesmo, Aline. Olá, pessoal. Vocês sabem o que é um manancial? Manancial é todo o curso d'água utilizado para o abastecimento público. Está representado aqui nesse painel os 3 mananciais, os 3 cursos d'água que são utilizados na estação de tratamento do Morro Redondo para distribuição. Nós temos captação do cercadinho, captação de fechos e a captação da mutuca. Esses córregos
vêm para essa estação de tratamento de água por meio de canos. E todo o curso d'água, para ser um manancial, ele precisa ter algumas características específicas. Geralmente estão em lugares onde é preservado a mata e a biodiversidade daquele lugar. Então é preservado a mata ciliar, é preservado toda a biodiversidade para que nós possamos ter água em quantidade e qualidade suficiente para a distribuição. É importante ressaltarmos que essa água chega a essa estação de tratamento de água do Morro Redondo 80% por gravidade. Assim, a gente economiza energia. Pouquíssima parte dessa água precisa ser bombeada para chegar à estação de tratamento do Morro Redondo. Nas salas à nossa esquerda estão os equipamentos responsáveis por fazer a dosagem dos produtos químicos que serão utilizados no tratamento da água. Neste ponto da estação de tratamento de água, vocês podem presenciar a água bruta chegando dos mananciais. Observem vocês também que acima deste ponto encontra-se uma biruta. A biruta serve para indicar a direção do vento. Vocês devem estar se perguntando qual a função de uma biruta numa estação de tratamento de água. Bem, cloro que é aplicado no tratamento da água, ele vem em forma gasosa. E caso aconteça algum incidente, a biruta vai indicar para que lado este gás está se dirigindo, orientando os técnicos. A partir dessa etapa da nossa visita, nós teremos a companhia do assistente socioambiental, o Alex, que irá nos esclarecer sobre cada etapa do tratamento da água. Na estação de tratamento do Morro Redondo, a primeira etapa, que é a chegada da captação, é a chegada da água que não teve tratamento, que tecnicamente a gente chama de água bruta. Depois, a água cai numa câmara, onde a gente faz a pré-cloração, quer dizer, a gente coloca pela primeira vez o cloro, que é conhecido como produto que mata as formas de vida que podem provocar doença no homem, mas no caso da pré-cloração na estação de tratamento, uma vez que nossa água vem de região de mineração, para poder oxidar, ou falar em linguagem mais simples, é solidificar as partículas de minério de ferro de maneira que a gente consiga retirá-las durante o tratamento. Depois dessa etapa, a gente vai para a etapa de coagulação. É a etapa em que a gente coloca aquele produto que tem a capacidade de ajuntar ou agrupar, e o nome técnico é coagular, as partículas de sujeiras presentes na água. Mas para isso a gente tem que colocar a cal, que é um produto que reduz a acidez da água. Reduzindo a acidez, a gente consegue ter um melhor resultado no agrupamento dessas partículas de sujeira. A próxima etapa é a etapa de floculação. É a etapa que tem hélices que movimentam a água, permitindo que nós agrupemos as partículas de sujeira e depois caminhamos para a etapa que tem a capacidade de tirar a maior quantidade de sujeira da água, que é a etapa de decantação. A etapa de decantação é deixar a água o mais parada possível, deixando que a força da gravidade atue para que as partículas repousem no fundo do tanque. E a água da superfície fica mais limpa, permitindo que os filtros tirem toda a sujeira final da água. É bom frisar que na etapa de decantação, entre 90% a 95% da sujeira presente originalmente na água fica retida no fundo dos tanques. Alex, você me disse que nós temos aqui 2 tanques para decantação. Qual o motivo de 2 tanques? Você pode me esclarecer? Para que a Copasa não pare o tratamento, nós temos 2 decantadores, como temos 3 floculadores, para que quando for ser feita a lavagem desse tanque, o outro continue decantando ou floculando a água, permitindo que o tratamento continue sem ser paralisado. Ah, muito interessante. E isso inibe a interrupção do fornecimento da água. Correto, exatamente. Muito obrigada, Alex. A estação de tratamento de água Morro Redondo é toda automatizada, sendo possível, através de sensores, monitorar pelo computador todo o processo.
É aqui no laboratório que o técnico responsável verifica a qualidade da água para o consumo. Chegamos à nossa última etapa da visita à estação de tratamento de água Morro Redondo. E é aqui que fica o reservatório de água, local onde a água fica armazenada antes de chegar às nossas casas. Este reservatório tem a capacidade de até 25 milhões de litros de água. Porém, esse volume ele oscila e no período quando nós não estamos consumindo a água, que é durante a noite, o volume de água aumenta significativamente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aguardo vocês na próxima. Até já!